A música, os figurinos brilhantes, os penteados inesquecíveis. Só houve um ABBA, e no coração dessa lenda está Benny Andersson, o homem cujas melodias comoveram milhões durante décadas. Ao lado dos seus companheiros de banda, criou música que se tornou a banda sonora de gerações. Mas por detrás dos holofotes e do sucesso recorde, havia rupturas, escolhas difíceis e lutas pessoais que poucos conheciam. Agora, aos 78 anos, Benny olha para trás e partilha finalmente a verdade. Não só sobre si e o seu percurso, mas também sobre o que realmente resta do ABBA. Meio século após os seus maiores triunfos, a história de Benny Andersson começa em Estocolmo, na Suécia, a 16 de dezembro de 1946. Nascido numa família modesta, o pai, Gustav, trabalhava como engenheiro civil, enquanto a mãe, Laila, se dedicava à educação de Benny e da irmã mais nova, Iva-Lise. Mas não foram a carreira ou os estudos que moldaram o percurso do jovem Benny, mas sim a música que corria nas veias da família. O pai e o avô tocavam acordeão quando Benny fez 6 anos, colocaram-lhe um nas mãos. O que começou por ser simples canções folclóricas e melodias tradicionais suecas, rapidamente se tornou uma obsessão. Cedo se deixou cativar não só pela música folclórica, mas também pelos sons estrondosos das estrelas internacionais. Os discos de Caterina Valente e Elvis Presley tornaram-se os seus tesouros. Come, Treat Me Nice, de Elvis, a despertar um amor eterno pelo piano, escondido no fundo da faixa. Aos 10 anos, Benny recebeu o seu primeiro piano e, sem aulas formais, aprendeu a tocar sozinho. Na adolescência, a sua paixão pela música eclipsou por completo o seu interesse pela escola. Abandonou os estudos com apenas 15 anos e optou por se apresentar em clubes juvenis, aprimorando a sua confiança e a sua arte. Foi nesta altura que também experimentou o seu primeiro amor com Christina Grönvall, que mais tarde viria a ser mãe dos seus 2 filhos, Peter e Helen. Entre a criação de uma jovem família e a realização das suas primeiras experiências musicais, Benny já trilhava um caminho que combinava desafios pessoais com ambição artística. Esta mistura de responsabilidade, talento inato e criatividade incansável foi a base de tudo o que se seguiria. O menino do acordeão estava a caminho de se tornar um dos compositores mais influentes da história da pop. No início da década de 1960, Benny Andersson já não era apenas um rapaz fascinado por melodias, mas antes um adolescente irrequieto em busca do seu lugar no panorama musical sueco em rápida transformação. O rock and roll tinha chegado dos Estados Unidos, os grupos de beat britânicos começavam a dominar a Europa e a juventude sueca ansiava por um som a que pudesse chamar seu. Esta oportunidade surgiu em 1964. Quando Benny se juntou aos Rapstars como teclista. Os Rapstars já estavam no auge do sucesso, mas a chegada de Benny revelou-se a peça que faltava. Poucos meses depois, em março de 1965, a banda lançou Cadillac e, quase instantaneamente, foi impulsionada para o estrelato nacional. Com fãs exaltados, aparições na televisão e concertos lotados, ficaram conhecidos como os Beatles suecos. Para Benny, a fama repentina foi deslumbrante. Já não era um miúdo quieto ao piano. Era um ídolo adolescente, com o rosto estampado em revistas e cada movimento seu acompanhado pelos fãs. No entanto, embora gostasse da emoção, Benny nunca se sentiu totalmente à vontade com a fama. Mesmo no meio do frenesim, refugiava-se frequentemente no mundo das composições, onde se sentia mais em casa. No início, os Rapstars tocavam sobretudo covers de êxitos internacionais, capitalizando a onda do rock que varria a Europa. Mas os instintos criativos de Benny impulsionaram-no para algo original. Começou a compor para o grupo, e depressa estavam a gravar as suas músicas. No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation as She Will Love You. Estas faixas não foram apenas êxitos nas tabelas, mas também deram aos Rapstars uma identidade própria e comprovaram a capacidade de Benny para criar melodias que marcavam a memória das pessoas. Em meados da década de 1960, Benny tinha se tornado mais do que apenas um teclista. Era a força motriz musical da banda, moldando o som por detrás das teclas, ao mesmo tempo que assumia o papel de compositor e arranjador. Aprendeu a combinar refrãos cativantes com profundidade emocional, competências que lhe serviriam muito para além dos Rapstars. A fama da banda, no entanto, foi acompanhada de pressões. As digressões constantes, os prazos de gravação apertados e o turbilhão da adoração adolescente podiam ser avassaladores.
Benny viveu em primeira mão o impacto que a fama pode ter nas amizades e nos relacionamentos. Mas isso também o fortaleceu para os desafios da indústria musical, dando-lhe resiliência e perspectiva. Ainda assim, faltava algo. Os Rapstars trouxeram-lhe reconhecimento, mas Benny ansiava por um parceiro criativo que partilhasse a sua visão, alguém que o ajudasse a elevar as suas composições a um novo patamar. Esse momento chegou em junho de 1966, quando se cruzou com um colega músico chamado Björn Ulvaeus. Mas o encontro não só mudaria a carreira de Benny, como também daria início a uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da pop. O verão de 1966 foi um ponto de viragem na vida de Benny Andersson. Nessa altura, os Rapstars já se tinham consolidado como o principal grupo pop da Suécia, enquanto Björn Ulvaeus fazia sucesso com a sua banda folk, The Hootenanny Singers. Embora os seus estilos musicais parecessem completamente diferentes, um enraizado no pop rock refinados, o outro na folk tradicional, os dois jovens reconheceram instantaneamente algo familiar um no outro, um amor partilhado pela melodia e pela narrativa. A sua primeira colaboração foi uma modesta canção chamada Isn't It Easy to Say, gravada posteriormente pelos Rapstars. À primeira vista, era apenas mais uma canção pop, mas para Benny e Björn foi o início de algo extraordinário. Descobriram que as suas forças se complementavam perfeitamente. Benny tinha um dom instintivo para criar harmonias e melodias memoráveis, enquanto Björn trazia estrutura, precisão lírica e narrativa. Nessas primeiras sessões de composição, trabalhavam frequentemente até altas horas da noite, rabiscando letras em pedaços de papel, brincando com acordes até que algo fizesse sentido e rindo da alegria da descoberta. Não se tratava de fama ou dinheiro na altura, mas sim da emoção de criar algo original em conjunto. Ambos sentiram que tinham encontrado uma parceria que poderia durar. Em 1969, a crescente colaboração começou a dar frutos. A dupla compôs canções para outros artistas, incluindo participações no Melodifestivalen da Suécia, a competição nacional do Festival Eurovisão da Canção. A faixa Häggklan ficou em segundo lugar na edição de 1969, dando-lhes um gostinho do palco maior que os aguardava. Nesse mesmo ano, o destino voltou a intervir. Bao voltou a intervir, desta vez nas suas vidas pessoais. Benny conheceu Anni-Frid Lyngstad, uma cantora talentosa com uma voz e presença notáveis, enquanto Björn se apaixonou por outra estrela em ascensão, Agnetha Fältskog. A música e o romance entrelaçaram-se, unindo os quatro de formas que iam muito além da ambição profissional. Para Benny, Frida era mais do que uma parceira. Era uma musa. Produziu o single Peter Pan em 1969 e, mais tarde, o seu álbum de estreia a solo, Frida, em 1971. A química musical entre ambos refletia a crescente afeição e, em pouco tempo, os dois foram viver juntos. Com o advento da década de 1970, o vínculo criativo entre Benny e Björn aprofundou-se. Rodeados por dois cantores igualmente talentosos, começaram a imaginar as possibilidades de combinar as suas vozes em harmonia. No início, era apenas uma colaboração casual, misturando vozes de apoio aqui e ali. Mas cedo se tornou claro que a mistura das vozes de Agnetha e Frida transportava algo mágico. Um som que poderia definir um novo tipo de grupo. As sementes do ABBA estavam a ser plantadas silenciosamente. O que começou como um encontro casual entre dois jovens músicos em meados da década de 1960 estava a evoluir para uma parceria que em breve remodelaria o panorama da música pop para sempre. No início da década de 1970, a ligação entre Benny Andersson e Björn Ulvaeus tornara-se inabalável. Já não estavam simplesmente a compor música para outros artistas, mas a construir uma visão partilhada. E ao lado delas estavam duas mulheres, cujas vozes transformariam o seu trabalho em algo verdadeiramente intemporal. Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. O pessoal e o profissional começaram a entrelaçar-se de formas que definiriam o resto das suas vidas. Benny e Frida viviam agora juntos, enquanto Björn e Agnetha se casaram em 1971 para o mundo exterior. Pareciam dois casais perfeitos, jovens, talentosos e cheios de otimismo. Para aqueles que estavam dentro do círculo, foi também um momento de imensa possibilidade criativa. No início, as suas colaborações eram casuais. Agnetha e Frida faziam backing vocals nas gravações de Benny e Björn, elevando as canções com a sua mistura marcante de calor e poder. Mas assim que os quatro cantaram juntos, algo se encaixou.
A mistura do ouvido de Benny para os arranjos, a clareza lírica de Björn e os tons contrastantes, mas complementares, do soprano cristalino de Agneta e do contralto mais profundo e comovente de Frida criaram um som diferente de tudo o que a Suécia ou o mundo já tinham ouvido. As suas primeiras atuações como quarteto foram informais. Em 1970, durante uma viagem ao Chipre, entretiveram soldados da ONU ali estacionados, transformando um encontro na praia num concerto improvisado. Mais tarde, nesse ano, encenaram um espetáculo de cabaré chamado Fest Folk, que os apresentou como grupo a um público mais vasto. As críticas foram mistas, mas, ainda assim, o público reagiu à magia das suas harmonias vocais. Os quatro continuaram a colaborar ao longo de 1971 e 1972, apoiando as carreiras a solo uns dos outros e, ao mesmo tempo, fazendo experiências como equipa. Em 1972, lançaram People Need Love, creditada não aos ABBA, mas a Björn e Benny, Agnetha e Annie Frid. Foi um sucesso modesto, alcançando as tabelas suecas e até chamando a atenção no estrangeiro. Embora pequena, era a prova de que as suas vozes juntas transportavam algo de irresistível. Por detrás da música, o amor era a cola. Benny e Frida, Björn e Agnetha não eram apenas companheiros de banda. Eram casais apaixonados, construindo famílias enquanto perseguiam os seus sonhos. E essa intimidade conferia autenticidade à sua música. Quando cantavam sobre amor, saudade ou alegria, não era apenas uma performance, eram as suas vidas reais a transparecer em cada nota. O que nenhum deles poderia prever na altura era o quão longe esta experiência os levaria. Os dois casais, sem saber, lançaram as bases para o que em breve se tornaria um fenômeno global. Um grupo que se tornaria um dos mais bem-sucedidos e acarinhados da história da música. Os ABBA. Em 1973, os quatro músicos já não estavam apenas a experimentar projetos conjuntos, mas a tornar-se um verdadeiro grupo. O grande passo em frente deu-se com Ring Ring, uma canção alegre e energética que participou no Melodifestivalen da Suécia, a competição que selecionava a música do país para a Eurovisão. Muitos esperavam que ela ganhasse, mas, para a desilusão do grupo, ficou apenas em terceiro lugar. Ainda assim, Ring Ring acabou por ser um grande avanço. O single e o álbum tornaram-se êxitos em toda a Europa, liderando tabelas de vendas em vários países e chegando mesmo à África do Sul. A música revelou também algo importante. A combinação das vozes de Agnetha e Frida, enquadrada pelas composições de Benny e Björn, teve um apelo global. A química era inegável e era evidente que estavam destinados a algo maior. Na altura, o seu manager Stig Andersson argumentou que o grupo precisava de um nome mais curto e memorável. Björn e Benny. Agnetha e Annie Frid era demasiado longo para caber em capas de discos ou posters. A sua solução foi simples, mas inteligente: pegar nas primeiras letras do nome de cada membro e juntá-las, formando os ABBA. O facto de ABBA ser também o nome de uma conceituada empresa sueca de conservas de peixe só aumentava o charme peculiar da banda. Após receber a permissão da empresa, a banda abraçou o nome de corpo e alma. Logo de seguida, a identidade da marca foi reforçada com a criação da abelha espelhada no logótipo. Durante uma sessão fotográfica, Benny segurou acidentalmente a sua letra ao contrário. O resultado foi ousado e cheio de estilo, e o grupo decidiu adotá-la permanentemente. Aquela da abelha espelhada tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da história da pop. No final de 1973, os ABBA tinham um nome, um estilo e um som que eram exclusivamente deles. Já não eram quatro artistas separados a trabalhar juntos ocasionalmente. Eram uma banda. Tudo o que faltava agora era a música certa e o palco certo para os lançar para além da Suécia. Esse momento chegaria em 1974, com uma única palavra que mudaria tudo: Waterloo. Em 1974, os ABBA estavam à beira do destino. Após o modesto sucesso de Ring Ring, sabiam que tinham talento, mas ainda precisavam daquela música perfeita para explodir no panorama mundial. Benny e Björn começaram a trabalhar arduamente, determinados a criar uma faixa ousada, cativante e inesquecível. O resultado foi Waterloo, um hino com influências glam, repleto de energia e charme. O grupo inscreveu-se em Waterloo no Melodifestivalen e desta vez estavam prontos. Agnetha e Frida deslumbraram com as suas harmonias poderosas, enquanto a musicalidade de Benny e Björn acrescentou requinte e dinamismo. A 9 de fevereiro de 1974,
venceram a seleção sueca, garantindo a sua vaga para o Festival Eurovisão da Canção em Brighton, Inglaterra. Quando os ABBA subiram ao palco da Eurovisão, às 6 de abril, vestidos com figurinos extravagantes e cheios de confiança, eletrizaram o público. A sua apresentação de Waterloo foi teatral, alegre e inesquecível, perante uma forte concorrência, triunfaram, tornando-se o primeiro artista sueco a vencer a Eurovisão. Esta vitória foi a faísca que acendeu uma chama global. Waterloo liderou as tabelas em 9 países e chegou ao top 10 dos Guldspiniciens, alcançando a 6ª posição. De repente, os ABBA deixaram de ser apenas uma história de sucesso sueca. Foram uma sensação internacional, mas a fama trouxe consigo desafios. O single seguinte, Honey Honey, teve um bom desempenho em alguns mercados, mas no Reino Unido, a editora optou por relançar Ring Ring, levando os críticos a questionar-se se os ABBA não seriam apenas mais um êxito de um só artista da Eurovisão. O grupo seguiu em frente, fazendo uma digressão pela Europa, embora nem todos os concertos tenham esgotado. Alguns concertos tiveram mesmo de ser cancelados, mas no início de 1975, a perseverança começou a dar frutos. Músicas como SOS e Mamma Mia tornaram-se grandes êxitos, especialmente na Europa e na Austrália. Na Austrália, graças à constante exposição televisiva, a febre dos ABBA explodiu, tendo Mamma Mia permanecido em primeiro lugar durante 10 semanas consecutivas. Em 1976, era inegável que os ABBA não iriam a lado nenhum. Tinham provado que não eram apenas vencedores da Eurovisão, mas também verdadeiras estrelas globais, capazes de moldar o som de uma era inteira. Waterloo abriu as portas, mas era apenas o início de uma viagem que em breve os levaria mais longe do que alguma vez imaginaram. Em 1976, os ABBA já tinham consolidado o seu lugar como estrela internacional. O seu álbum de maiores êxitos foi um sucesso no Reino Unido, impulsionado pelo novo single Fernando, que se tornou um dos mais vendidos em todo o mundo. Mais tarde, nesse ano, foi lançado Arrival, o álbum que definiu seu auge, com faixas como Money, 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 Knowing Me, Knowing You. Mais famosa, Dancing Queen. Os ABBA conquistaram as tabelas. Dancing Queen tornou-se a sua música de assinatura, alcançando o primeiro lugar não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Um feito raro para uma banda que não falava inglês na altura. Os ABBA deixaram de ser apenas um vencedor da Eurovisão para se tornarem um ícone global. A sua mistura de glamour, melodias contagiantes e produção refinada fez deles um dos grupos mais reconhecidos da década. Com os Dancing Queen a dominar as ondas hertzianas, os ABBA lançaram-se em ambiciosas digressões pela Europa, Austrália e, mais tarde, América do Norte. Em 1977, os seus concertos atraíam multidões, dezenas de milhares de pessoas a enfrentar tempestades e até ameaças de bomba, só para os ver ao vivo. Na Austrália, o frenesim foi tão avassalador que inspirou o semi-documentário ABBA The Movie. Mas, por detrás dos holofotes brilhantes, a pressão aumentava. As viagens constantes, a atenção dos mídia e a tensão de conciliar a vida familiar com a fama implacável começaram a cobrar o seu preço. O casamento de Björn e Agneta fragilizou-se sob os holofotes, enquanto Benny e Frida também começaram a sentir o peso do sucesso a pressionar a sua relação. As digressões provaram que os ABBA podiam comandar as maiores arenas do mundo, mas também revelaram as fissuras que se formavam sob a superfície, fissuras que nenhum single de sucesso poderia corrigir completamente. No final da década de 1970, a música dos ABBA ainda estava no topo das tabelas, mas a vida dos seus membros começava a fragmentar-se. A imensa pressão da fama, as intermináveis digressões e o tempo longe da família estavam a ter o seu efeito. O que antes pareciam 2 romances de conto de fadas no coração da banda estava a desfazer-se. Em 1979, Björn e Agneta anunciaram a sua separação. O seu casamento tinha passado por anos de estresse, complicados pela constante atenção do público. Para os fãs, a notícia foi de partir o coração. Os ABBA não eram apenas uma banda, eram casais cujas histórias de amor pareciam entrelaçadas à própria música. Muitos ouvintes não conseguiam separar canções como The Winter Takes It All da própria dor de Agneta, embora tanto ela como Björn insistissem que as letras não eram estritamente autobiográficas. Ainda assim, a música carregava uma emoção crua, e a sua interpretação apenas reforçou a percepção de que a música refletia as suas vidas pessoais.
Apenas 2 anos depois, em 1981, Benny e Frida seguiram um caminho semelhante. O seu casamento estava conturbado há algum tempo, e Benny já se tinha apaixonado por outra mulher, Mona Norcliffe, com quem viria a casar mais tarde. Frida admitiu que ela e Benny se afastaram e, embora tentassem manter-se amigos, o peso emocional do divórcio aumentou ainda mais a tensão no grupo. No meio destas decepções, os ABBA continuaram a criar. O seu álbum de 1981, The Visitors, marcou um rompimento radical com a pop alegre e despreocupada que os tornara famosos. Era mais sombrio, mais maduro e tematicamente complexo. As canções abordavam a solidão, as relações falhadas, a inquietação política e o envelhecimento. A faixa título evocava uma sensação de segredo e opressão, refletindo um mundo a caminhar para tempos incertos. Os críticos elogiaram o álbum pela sua profundidade, considerando-o a obra mais sofisticada dos ABBA. Comercialmente, foi um sucesso na Europa, liderando as tabelas em vários países. Embora tenha tido dificuldades em alcançar números anteriores em mercados como os US e a Austrália. Para muitos fãs, no entanto, The Visitors soou como uma carta de despedida. Um reconhecimento de que a magia dos primeiros anos tinha dado lugar a lutas pessoais demasiado pesadas para serem ignoradas. No final de 1982, o grupo lançou os singles The First 10 Years, uma compilação que incluía 2 faixas inéditas, The Day Before You Came e Under Attack. Estas músicas, comoventas e agridoces, tornaram-se os últimos lançamentos dos ABBA antes de a banda se afastar discretamente dos holofotes. A era dourada do ABBA tinha chegado ao fim. Os figurinos brilhantes e as digressões mundiais tinham acabado. Mas as canções que criaram durante este período turbulento, nascidas do amor, da perda e da resiliência, só ganhariam força a cada década. Quando os ABBA abandonaram os palcos em 1982, não houve um anúncio dramático de separação, apenas um desaparecimento silencioso nas suas vidas. Para Benny e Bjorn, a transição foi mais tranquila. A sua parceria criativa manteve-se forte e, juntas, lançaram novos projetos que mostraram que as suas composições estavam longe de terminar. O mais notável foi o musical Chess, de 1984, que produziu êxitos como Uma Noite em Bangkok e provou que a dupla podia ter sucesso longe da sombra dos ABBA. Anos mais tarde, viriam também a conduzir o musical Mamma Mia e a sua adaptação cinematográfica de sucesso, garantindo que a música dos ABBA sobrevivesse para as novas gerações. Para Agnetha, os anos após o ABBA foram muito mais difíceis, lutando contra o medo do palco, o medo de voar e a dor persistente do divórcio. Afastou-se da vida pública. Lançou esporadicamente trabalhos a solo, incluindo o delicado álbum My Coloring Book em 2004. Mas optou por uma existência tranquila. Longe dos holofotes, Frida também se afastou, embora a sua vida tenha tomado rumos dramáticos. Depois de se ter casado com um membro da realeza alemã na década de 1990, sofreu imensas perdas pessoais, incluindo a morte trágica da filha e, mais tarde, de marido. Apesar disso, encontrou resiliência, apoiada pela fé e pela tranquilidade da vida na Suíça. Na década de 1990, a exigência de um reencontro atingiu o seu auge. Os rumores circulavam constantemente, e as ofertas, incluindo a impressionante quantia de $1.000 milhões para uma digressão mundial, eram recusadas. Durante anos, os fãs acreditaram que os ABBA nunca mais voltariam. O grupo só se apresentou em conjunto em eventos raros, como as estreias de Mamma Mia. Depois, em 2018, o impensável aconteceu. Os 4 membros reuniram-se em estúdio. O que tinha sido planeado como 2 novas músicas transformou-se num álbum completo. Voyage, lançado em 2021. O projeto foi acompanhado pelo inovador concerto digital dos ABBA Voyage em Londres, onde avatares holográficos da banda se apresentaram como se estivessem na sua glória dos anos 70. O concerto tornou-se um grande evento cultural, atraindo milhões de fãs e comprovando a relevância duradoura dos ABBA. E em maio de 2025, durante o 3º aniversário do espetáculo Voyage, Benny e Frida surpreenderam os fãs ao aparecerem juntos em Londres, lado a lado mais uma vez. A sua presença, palavras calorosas e gargalhadas fáceis lembraram ao mundo que, embora os casamentos tivessem terminado e as décadas tivessem passado, o laço entre os 4 membros dos ABBA permanecia inquebrável. A história dos ABBA, após o término, não foi apenas sobre separação, mas sobre sobrevivência.
reinvenção e a persistência silenciosa da amizade e do respeito. A música nunca desapareceu. Ao que parece, o espírito da banda que um dia fez dançar o mundo inteiro também não.